Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai tratar sobre direito penal e provas digitais nesse contexto todo que a gente está vivendo, né? Não só dessa modernidade que a gente vive, né? Em que os meios digitais tomam conta da sociedade mundial, né? Os telefones, os smartphones estão aí como ferramentas essenciais na vida humana e, obviamente, que ele também se transformaria em alguns objetos, né, para garantir a tutela de bens jurídicos protegidos. O que é isso? Ele seria uma ferramenta de provas também e uma ferramenta em que conseguíssemos elucidar várias outras coisas, não só o smartphone, as redes sociais, mas também as câmeras espalhadas por todas as cidades, né? Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui Fernanda Vale, a doutora Fernanda Vale, professora de Direito Penal, doutora em Direito Penal, ouvidora do IBCCRIM e advogada criminalista também, muito amiga da minha grande amiga Thaís Ottoni. É um prazer te receber, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. Eu que agradeço, Betão, pelo convite, né? Vamos tentar trazer essa discussão, né, de provas digitais, que a gente começa a falar desse assunto, a gente acha que é uma coisa de outro mundo, mas a gente vai tentar trazer de uma maneira mais acessível para quem está estudando, quem está vendo o programa, para tentar entender o que acontece na prática do processo penal com essa modernidade toda que a gente está vivendo, né, nessa era digital, né, inteligência artificial, discurso de ódio, mídias sociais. Como que a gente consegue trazer uma prova que está no celular hoje, que o celular basicamente, né, a vida da pessoa está no celular. Como que a gente consegue garantir a fidedignidade daquilo que está dentro do celular e trazer para o processo penal. Então, vamos discutir um pouquinho hoje sobre isso. Agradeço mais uma vez o convite. Todos vocês podem nos acompanhar pelo canal 6 da NET, claro, né? E também pelas redes sociais aí, Facebook, Instagram e YouTube. Fernanda, eu queria começar esse bate-papo nosso, conceituando o que é as provas digitais, na realidade, no direito penal. As provas... Que são, né? Que são, né? As provas, na verdade, elas são, né, as provas existem, né, o capítulo de provas no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, como, né, não sei se todo mundo sabe, mas o Código de Processo Penal, ele foi elaborado em 1941, 42, eu sou meio ruim de data, mas 41, 42, está ali. Tem 80 anos, né? Um pouco mais de 80 anos. Então, as provas seriam aqueles elementos que fazem, que são colhidos, né, durante a investigação criminal e que são utilizados no processo penal ou para condenar uma pessoa ou para absolver, né, de acordo com o que a gente faz naquele jogo processual. E na época da elaboração do Código de Processo Penal, obviamente, não existia prova digital, né? Acho que não tinha nem televisão, não tinha telefone, se havia telefone, era centrais de telefone, nem todo mundo tinha acesso. Com a evolução da humanidade, com a evolução, né, do desenvolvimento tecnológico, as provas digitais são aquelas provas que a gente consegue ter acesso a elas através de computadores, através de celulares, através das famosas nuvens, né, de armazenamento. Então, são essas provas que a gente tem, mas que nem sempre a gente consegue até tocar nelas, né, que estão nos celulares, dados, transações bancárias, prints de redes sociais. Essas são as provas e elas vão ser utilizadas durante a investigação, durante a persecução criminal, né, para poder ou condenar, como eu já disse, ou para absolver um acusado, né? Então, vai depender a gente vai depender de um certo
um certo jogo aí para a gente ver a fidedignidade delas, se elas foram armazenadas de maneira correta, se quem armazenou podia se armazenou da maneira certa. Isso que a gente diz sobre provas digitais. E aí eu queria perguntar para você, a gente tem um sistema, George Orwell falava muito disso, né? Big Brother, para quem não conhece o Big Brother, gente, Big Brother, ele é uma ideia da década de 40 também, Exatamente. Viu? Com George Orwell. Você tem aí o filme Big Brother, está no YouTube, pode assistir lá que vocês vão entender qual era a mensagem. E o livro, né, 1984, né? 1984. Acho que tem 2 filmes, ou pelo menos um eu já assisti. Eu assisti um só também. Né? E é chamado Big Brother, o grande irmão, o olho que tudo vê. Né? Então, a ideia já veio ali dessa época, né, da década de 40. Fernanda, e nesse sistema de monitoramento que a gente tem em massa, as cidades hoje de Nova Lima, hoje tem quase 500 câmeras espalhadas pela cidade. Belo Horizonte também, um monte. São Paulo, essas são públicas, fora as privadas, né? Uhum. Primeiro das públicas, como é que ela pode ser validada nesse sentido? Por exemplo, você tem um sistema de monitoramento de câmeras na cidade e às vezes você consegue monitorar um crime que está acontecendo ali. Como é que é isso? Como é que é essa validação? Pois essa discussão do monitoramento, a captação facial, né, monitoramento facial, é uma discussão que ganhou uma grande relevância nos últimos meses. Porque o que acontece? Nos últimos meses não, nos últimos anos, mas nos últimos meses, até no IBCCRIM a gente tem essa discussão e tem um grupo de questão de inteligência artificial e prova digital. Porque o que acontece? Essas questões de monitoramento, elas colocam câmeras nas cidades todas, começou com o Smart Sampa, em São Paulo, né, que eles colocaram câmeras nas e aí o que acontece? Eles pegam as pessoas com base na foto da pessoa, eles vão cruzar com o banco de dados que eles têm. Só que a gente tem que levar em conta uma coisa, Betão, o nosso sistema de persecução criminal, as nossas penitenciárias, que deságua nas penitenciárias, é um sistema extremamente racista. Então, o que acontece? Eles pegam as pessoas, que em geral são negras e pardas, e jogam naquele sistema de dados. E se eles acham alguma coisa, se tiver alguém parecido, eles prendem por conta daquele cruzamento e do match que dá. Né? Isso é muito sério, porque a gente pode trazer uma injustiça, uma prisão de uma pessoa que às vezes não é aquela pessoa que tá ali naquele banco de dados, é uma pessoa totalmente aleatória. Quando lançou agora no Carnaval, a gente teve, né, o uso de drones para fazer esse monitoramento aqui lá em Belo Horizonte, para ver se as pessoas, para poder fazer esse cruzamento de dados de pessoas que estavam foragidas ou então pessoas que poderiam estar em descumprimento de cautelares, aquelas cautelares diversas da prisão. Só fazer um parênteses aqui, porque o juiz, quando a pessoa é presa, ela pode pode não ficar presa, o juiz pode conceder a ela, impor a ela, na verdade, cautelares diversas da prisão, que pode ser ficar em casa, né, a prisão domiciliar, usar a monitoração eletrônica, comparecer em juízo de de uma periodicidade lá que ele determina. Então, tem pessoas que têm a prisão domiciliar, ou a prisão domiciliar 24 horas, ou a prisão domiciliar durante um determinado período do dia ou da noite. Então, esses drones foram utilizados para poder monitorar os foragidos e quem estava descumprindo as cautelares. Eu vi que isso foi assim, acho que no primeiro dia de Carnaval, eu acho que foi dia 28 de fevereiro, né, que foi a sexta-feira que começou o Carnaval, logo no dia 1º já saiu, prendemos não sei quantas pessoas por conta do uso de drones, de reconhecimento facial, mas o questionamento esse uso dessa inteligência artificial,
ele prendeu as pessoas corretas porque bate com o banco de dados, mas é a pessoa correta? A gente não está levando uma injustiça de prender uma pessoa que não é aquela que deveria ser presa? Então, assim, a gente tem que levar... Eu imagino, eu acho, não imagino não, eu acho que esses instrumentos são muito importantes, auxiliam, mas a gente tem que ter um cuidado no uso deles para a gente não praticar injustiça, porque aí você prende uma pessoa, até você provar que aquela pessoa não é a pessoa que precisava ser presa, imagina o prejuízo que causa na vida dela, o transtorno que causa na vida dela. Então, a gente tem que levar em conta isso também, né? Mas isso é muito usado, já tá usado, disseminado no Brasil. Eu nem sabia que em Nova Lima tinha tantas câmeras assim. Começou, o mais famoso é o Smart Sampa, tem em BH. E, assim, isso é usado não só no Brasil, como outros países do mundo. E depois a gente pode até falar um pouquinho, se você permitir, do uso de algoritmos para poder prever quem pode cometer delitos ou não, né? De programas que fazem essa predição, né? Lombroso? Eletrônico? Tipo isso. Que tem 2 sistemas muito famosos, né? Na Inglaterra, que é o Oasis, que aí, na verdade, cada letra é uma palavra, é offender, eu não sei, e o Compass, que é nos Estados Unidos. Então, na verdade, eles são utilizados de acordo... É um sistema, né, um programa que ele é alimentado por humanos, né? Então, esses programas, eles são alimentados por pessoas que trabalham no sistema de persecução criminal, no sistema penitenciário deles, eu não sei exatamente quem são essas pessoas, e aí eles preenchem de acordo com a vivência deles. E ficou comprovado que, na verdade, esses sistemas, por exemplo, o Compass americano, ele dava uma reincidência de jovens negros muito maior do que jovens brancos. Por quê? Porque era alimentado por pessoas do sistema criminal, então ela já vinha com essa carga, né, de preconceito, de racismo estrutural, para poder fazer esse armazenamento no banco de dados. E quando isso acontece, se chama viés algorítmico, né? Então, o algoritmo, na verdade, ele vai de acordo com o armazenamento que foi dado, ele vai falar se aquele grupo de pessoas ele é propício a reincidir ou não. Aí acontece injustiça também. Isso é perigosíssimo. Isso a gente entra naquele... Já é um racismo... O algoritmo já trabalhando dentro da estrutura racista também, né? Estrutural. E assim, se isso já acontece nas abordagens policiais, né, que as abordagens policiais, elas são muito mais, chegam muito mais para jovens negros do que para jovens brancos, e isso vai alimentar o algoritmo e que vai, né, fazer essa predição nesses programas. Vários órgãos, várias ONGs americanas bateram contra isso, entendeu? Aqui no Brasil também houve, a Defensoria Pública de São Paulo, ela bateu contra isso, vários organismos que lutam contra, né, essa questão racial também bateram contra isso, porque, na verdade, isso mais do que legitima o racismo estrutural. E, para quem não conhece o direito penal, isso a gente sai do direito penal do fato para o direito penal do autor. Sim. Né? Que o direito penal ele é baseado num fato. Você não pode punir uma pessoa pelo que ela é, e sim pelo que ela pratica, pela conduta dela, e não pelo que ela é. E ali, a partir do momento que o programa ele aponta que jovens negros de uma determinada área, eles são mais propensos a reincidir ou a delinquir, a gente está saindo do direito penal do autor para o direito penal do fato. Professor, eu queria que você, só para as pessoas entenderem,
Fala da teoria de Lombroso, só para ver se Lombroso, na época que foi... Lombroso foi um dos primeiros, né, que a gente fala da criminologia. Ele, na verdade, ele nem era do direito, ele era médico, né? Mas ele ficava muito... Ele era muito impressionado com a questão das prisões italianas, de como eram os presos das prisões italianas. Então, ele desenvolveu uma teoria de que determinadas pessoas que tivessem determinados caracteres, elas eram consideradas criminosas. Então, assim, eu não lembro os detalhes de como ele né, quais eram os caracteres, mas assim, se a pessoa tivesse uma orelha do tamanho X, um olho do tamanho tal, cicatriz, ela seria mais propensa a delinquir ou a reincidir do que uma pessoa que não tivesse essas características. Então, era de fato a pessoa, ela era considerada para ele delinquente porque ela tinha determinadas características físicas do que uma pessoa que praticava o delito, que é o direito penal do fato que a gente trabalha. A gente não trabalha com o direito penal do autor. A gente trabalha com o direito penal do fato. Isso, na verdade, a questão do Lombroso, ela foi levada, ao longo do tempo, ela foi levada para diversos contextos. No nazismo também, né? Uhum. A questão das pessoas que não... Porque na época do nazismo, a gente tinha a questão do são sentimento alemão, de manter a integridade do país, da Alemanha. Então, quem era estrangeiro, né? E no caso eles chegaram nos judeus, né? nos ciganos, nos homossexuais. E essa foi a gente pode dizer que foi uma derivação dessa, vamos dizer assim, grosso modo, que foi uma derivação dessa teoria do Lombroso, mas obviamente não foi mais sofisticada que isso, mas que pune quem é o diferente, entendeu? E isso a gente vê até hoje. Na nossa lei de contravenção penal, falava de vadiagem, de mendicância. Então, pessoas que eram vadias, tipo assim, se você não trabalha, se você não estuda, você é considerado vadio. Então, você vai ser punido porque você é vadio. Uhum. Entendeu? Sim. Até bem pouco tempo atrás, para quem gosta muito de ditadura, você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Exatamente. Gente. Então, isso aí não está longe de todos nós, não. Agora, não. Só para todos entenderem que essa teoria de Lombroso, ela vem lá atrás, né? Ele já em outras épocas, e chega no nazismo e ele sofistica. E agora está sofisticando mais. Sim, e tanto assim que o CNJ lançou recentemente uma resolução. Aí eu não vou falar o número da resolução, porque eu sou péssima para guardar número de lei, de resoluções, etc. Mas ele tem uma resolução que fala que os mecanismos de inteligência artificial, eles podem ser utilizados para poder classificar quem são as pessoas que estão presas, etc., etc., mas ele não pode ser utilizado para poder, seletividade, selecionar que determinado grupo de pessoas de uma determinada origem social, de um determinado nível de alfabetização ou de uma classe ou de uma raça, eles são propensos a delinquir ou reincidir mais. Ele proibiu isso nessa resolução mais recente, né, porque com base nessa questão até do direito penal do autor, né? Uhum. Então, há uma restrição do CNJ em relação a isso. Porque, eu não sei se você sabe, Betão, o ministro Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, ele é um entusiasta da inteligência artificial, né? Sim. Ele é um entusiasta. Então, ele quer levar a inteligência artificial para o judiciário. Que eu também acho assim, eu acho que é importante, mas calma lá, né? Acho que as coisas não podem ser bem assim do jeito que ele quer, não. Mas ele é um entusiasta da inteligência artificial. Então, o CNJ veio para poder tentar dar uma restringida no uso em relação a esse tipo de ferramenta, com esse viés algorítmico. Enquanto a professora está falando aqui, eu estou pesquisando, viu, gente? Então, às vezes a imagem pode vir em mim, eu estou aqui olhando para o telefone, mas é porque eu não estou prestando atenção, porque eu estou pesquisando. E isso é muito importante, né, Fernanda? Porque a gente entender tudo isso, porque as garantias fundamentais... Sim. Hoje, a gente tem uma sensação de impunidade muito grande e é o terceiro país, é a terceira maior população carcerária que nós temos no mundo, né? O Brasil é a terceira população carcerária. A gente perde para os Estados Unidos e para a Rússia. Pois é.
Então, se a gente já aplica o direito com certas garantias, se a gente fizer o direito penal, qual é o americano, né? Que todo mundo é inimigo do Estado, já nasce inimigo do Estado. Exatamente. Né? Então, a gente tem que lembrar uma coisa, Betão. O direito penal, a gente usa uma expressão em latino, direito, que chama ultima ratio, que como vamos traduzir para um português assim, mais acessível. Ele é o último soldado, é o último soldado que a gente vai usar. Se qualquer outro ramo do direito resolver a questão, esse ramo do direito que deve ser utilizado. O direito penal, ele deve ser utilizado em último caso. E o direito penal, ele é outra face do Estado. Ele limita o poder punitivo do Estado. Ele é utilizado para limitar o poder punitivo do Estado, né? Então, ele tem essa feição. Então, essas garantias da liberdade, da democracia, da igualdade, do acesso à jurisdição, o direito penal, né, ele tem que resguardar essas garantias do cidadão. Ele não pode restringir, ele tem que garantir isso do Estado, né? Enquanto o Estado utilizar a inteligência artificial para poder melhorar o acesso à justiça, então, por exemplo, questão de processo repetitivo, tem aqueles processos que a gente vai para o STJ, a gente interpõe recurso especial. Quando a gente vai para Brasília, a gente tem uma série de requisitos para recorrer num recurso, chama recurso especial, que é para o STJ, ou para o recurso extraordinário, que é para o STF. Então, a gente tem uma série de requisitos para conseguir que o STJ e o STF analise. Muitas das vezes é o firewall do tribunal que barra isso para a gente. Então, às vezes, isso dificulta o acesso do jurisdicionado, né, a Brasília, ao terceiro grau. Mas também eu acho que a inteligência artificial ela garante o acesso à justiça, por exemplo, quando ela facilita a questão de cálculo de pena na execução penal. Porque a gente tem que fazer cálculo para progressão de regime, cálculo para livramento condicional, cálculo para, né, essas questões de execução penal. E a inteligência artificial vai fazer muito melhor do que o humano, né? Tem uma ferramenta que consiga fazer isso, ela vai conseguir fazer os cálculos de maneira praticamente perfeita, 100% perfeita, e a pessoa que está presa, ela pode sair mais rápido do que ficar lá preso além do devido. Então, a inteligência artificial ela pode ser usada de maneira muito benéfica também, não só de maneira prejudicial. Gente, só para dar uma referência para vocês aí, chama Teoria do Criminoso Nato. Isso. Que é do César Lombroso, de 1876, O Homem Delinquente. Então, muito importante que as pessoas que estão nos assistindo pesquisem e entendam um pouco do que a gente está falando. Fernando, falando dessas questões de garantia e também de devido processo legal, vamos nessa linha aí que a gente está, né? Uhum. Por que você acha que a sociedade brasileira entende que o judiciário prende pouco, quando na realidade prende muito? Tem a ver com a nossa história escravagista, tem a ver com a nossa história punitiva, golpista, violenta? Eu acho que tem de tudo um pouco. E eu vou falar para você uma coisa, a gente pode ter prisão para tudo quanto é canto, que a gente sempre vai arranjar gente para colocar dentro da prisão. E punir, e assim, prender não significa que vai resolver o problema. Então, assim, a gente tem quase 1 milhão de presos e a gente vê que a criminalidade, né, acontece. Né? Inclusive migra, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão, né, de nossa história é uma questão que desde lá do passado, né, desde o fim da escravidão, com a lei de contravenções penais que eu já falei aqui, que punia mendicância, vadiagem, né? Isso por quê? Porque as pessoas que em 1940 ainda tinha gente que era resquício ainda do processo de liberdade dos escravos. Então punia essas pessoas que não conseguiram se inserir na sociedade de alguma maneira mais digna, os filhos delas também. Então isso começou, né? Isso aí já é uma questão que
que a gente tem estrutural. E que criou outros ramos, né, Fernanda? Sim, sim. Por exemplo, a pessoa estava... Então, praticamente, ela voltou para um processo de escravidão legalizado, vamos dizer assim, né? Que ela foi trabalhar para comer, foi trabalhar para não ficar na rua. Então, ela acaba que... Volta, né? Então, assim, a gente tem isso. A gente vê também a questão, por exemplo, tráfico de drogas. A maior questão hoje em dia no Brasil... de prisão, o primeiro lugar em crime é o tráfico de drogas. Não é outro crime, não é roubo, não é furto, é tráfico de drogas. Então, assim, o tráfico de drogas. Por que prende tanto tráfico de drogas? E quando, assim, eu te falo, as audiências que a gente faz, a gente tem alguns casos no escritório que são de tráfico, né? São meninos, assim, a ponta é o pessoal que está lá embaixo, não é o grandão que importa a droga, não é essa pessoa que é todo dia que faz essa importação, que distribui a droga. É quem está em favela, quem tem comunidade. São meninos que não tiveram oportunidade de estudo, são meninos que... né, vêm de famílias pobres e são pessoas que não têm nenhum panorama na vida dela. Qual que é a expectativa de um menino que mora numa favela, que não vai à escola, que passa o dia inteiro nessa favela? Que ele vira o traficante, o gerente da boca, o dono da boca, e vira para ele e fala: eu te dou R$100 por dia para você ficar de olheiro para mim? Uhum. É melhor do que você estudar. Imagina, a gente que estudou, a gente fez faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação. É melhor do que sentar na cadeira e ficar estudando, né? Assim, sim. Então, assim, isso tudo é um contexto, né? Isso tudo vem do contexto da nossa sociedade, como uma sociedade muito desigual, e é punitivista, porque a gente vê os programas da tarde, né? Esses programas que passam nas televisões à tarde, aí eles começam a passar as questões de... Os programas sensacionalistas. Sensacionalista. Né? Fulano morreu. Aí leva a família da fulana, entrevista o namorado da fulana, quem que é o suspeito, vai atrás de... Começa aquele... Vira uma... Porque isso dá audiência. Vira uma novela. Vira uma novela, dá audiência. E isso é importante. E aí, quando a pessoa sai porque tem algum benefício, às vezes é primário, consegue sair, fala que o Brasil não prende, não pune. Não é verdade. A gente trabalha dentro da lei. Então, se a gente consegue uma liberdade, e é difícil conseguir uma liberdade, não é fácil. Se a gente consegue uma liberdade de um cliente, a gente trabalhou dentro da legalidade para conseguir aquilo, dentro das regras do jogo. A gente não faz nada fora das regras do jogo. E é bom salientar, né, Fernanda, que, por exemplo, para prender alguém, primeiro bem jurídico tutelado pelo Estado é a vida, o segundo é a liberdade, né? Não sei se um quase que praticamente depende do outro. Então, o que a gente precisa entender no advogado, o penalista ou criminalista, ou seja, é que se a prisão não obedecer os ritos legais, obviamente que o advogado vai trabalhar dentro daquilo que foi a falha do sistema, daquela pessoa que prendeu, daquela instituição que prendeu, seja qual polícia, seja o que for. Se tiver falha, é melhor ter um culpado, entre aspas, né, solto do que um inocente preso. Exatamente. Então, essa é a ideia do direito penal e de quem trabalha com ele, né? E, às vezes, as pessoas não têm essa visão, né, Fernanda? Exatamente. Inclusive, a questão da prova digital, por exemplo. Quando a gente tem uma operação, né? Geralmente, essas provas digitais, né, que vêm de celular, que vêm de quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, busca e apreensão de celulares, computadores, etc., elas vêm de grandes operações. Normalmente, tudo em sigilo. A gente só sabe quando acontece. Sim. Porque a gente tem que ser em sigilo, porque senão a pessoa destrói a prova. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente só sabe depois. Quando o cliente é preso, ou se ele não é preso, quando tudo dele tem a busca e apreensão e tudo dele é apreendido. Então,
essas provas, né, que vêm dessas... Por isso que a importância da garantia, da fidedignidade dessas provas, porque a gente precisa que, quando há o mandado de busca e apreensão e que é necessário que haja a busca e apreensão de celulares, de computadores, a gente precisa que essas provas sejam armazenadas, que esses aparelhos celulares, que esses computadores sejam levados de maneira correta, sejam periciados de maneira correta, que haja toda uma informação de como que foi extraído o que está lá dentro, porque se houver alguma falha, o que a gente chama quebra de cadeia da custódia da prova, se houver alguma falha disso, a gente pode anular um processo. Sim. Na hora que anula um processo, se uma pessoa está presa, a gente tem que soltar a pessoa. Entendeu? Aí isso dá a sensação de impunidade. Uhum. Porque o que acontece? A pessoa às vezes fala assim, nossa, mas fulano fez isso, mas teve essa nulidade. E a gente não pode deixar uma nulidade permanecer só porque para manter uma pessoa presa. Uhum. Bom, gente, o mercado de drogas movimenta no Brasil, segundo o UOL, 17 bilhões de reais por ano. Então, isso não é coisa do aviãozinho ali, né? Não. Isso é coisa de quem consegue financiamento, quem consegue de forma legal, não financiamento à droga, mas ele consegue o recurso de algum jeito, né? Mas se você for numa audiência, você passar uma tarde numa audiência de custódia hoje, numa sala de uma audiência de custódia, a audiência de custódia acontece, para quem não sabe, quando há uma prisão em flagrante, inclusive na prisão preventiva ela só ratifica a prisão preventiva, né? Na prisão em flagrante, se você passar uma tarde na audiência de custódia para ver a legalidade da prisão, se a prisão foi legal, se não houve nenhum abuso de autoridade, etc. Se você passar uma tarde, você vai ver que quem está lá é menino que tem menos de 25 anos, negro, pardo, sem escolaridade, e que é isso, você não vai ver nenhum figurão, você não vai ver nenhuma pessoa chegando lá com escolaridade de curso superior, você não vai ver isso. Você vai ver gente que não tem educação nenhuma, instrução, vamos melhor dizer. Está faltando mais antropologia nas nossas políticas públicas, né? Está faltando muito mais antropologia. Ô, Fernando, antes da gente fazer um intervalo, eu queria te perguntar como que se aproveita, por exemplo, a informação de um áudio de celular ou de um print de celular. Como é que é muito usual, não é? O juiz aceita? Normalmente aceita, não aceita? Como é que é isso e como é que a gente pode pensar isso nessa? Porque às vezes as pessoas ficam achando que tá aqui no meu celular, pode. Sim, o que acontece? A gente tem duas maneiras, né? A gente tem a questão que a gente vê, o policial às vezes pega, quando prende em flagrante, um delito, já pega o celular e manda e pede, mas não pede. Uhum. Obriga a pessoa a desbloquear o celular. Aí ele tem acesso às informações lá. Eu já vi, isso tem um caso no escritório assim, que tiraram foto da tela do celular. Isso é uma coisa que não pode fazer. O que está naquele celular tem que passar por esse caminho todo que eu te expliquei, levar para a perícia, para extrair o que tem lá dentro e etc. Isso aí é no processo, né, no processo criminal de grandes operações. Normalmente, quando você está com uma questão civil, você tem uma conversa com uma pessoa que você quer comprovar que essa pessoa falou alguma coisa com você, ou que pode até ser usado no processo penal também, praticou um crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação em grupos de WhatsApp. O que a gente faz com esses prints de WhatsApp? Ou conversas, né? A gente pede para levar para o cartório para fazer a ata notarial. Por quê? Porque o cartório, na verdade, ele não vai aferir se o que está escrito é verdade, mas ele vai só falar assim, olha, o que está escrito aqui estava nesse celular. Entendeu? Uhum. Ele vai só falar assim, olha, que a fulano recebeu a mensagem, e aí na mensagem estava escrito isso, isso, isso. Ele começa, o oficial do cartório, ele repete o que está escrito,
e dá, né, e dá aquela do fé. E isso aí a gente pode usar como prova, são as atas notariais, né? Isso a gente faz prova tanto em processos cíveis de indenização, né, contrato, né, rescisão de contrato, etc. Inclusive a gente usa também em alguns processos criminais, né, e são processos de ação penal privada, de calúnia, injúria, difamação, que são feitos através de grupos de WhatsApp, e a gente pede para fazer a ata notarial para dar a veracidade daquilo que está no celular, né? Se é verdade ou se não é, e a gente vai provar no processo, mas para falar que está naquele celular, aquele escrito. E se a pessoa, por exemplo, está no computador, o computador é público, ela põe um pendrive lá, tira o conteúdo daquele, depois ela apaga tudo do computador e fica com o pendrive. Mas em que sentido que você quer saber isso? Ela fica com isso, tipo assim, aí pode ameaçar alguém? Existem muito. Isso tem muito. Tem, assim, inclusive Instagram. Inclusive, a gente vê isso, por exemplo, pessoas que flertam muito por Instagram, né? E aí começa a conversar com meninas, na verdade a menina não é uma menina, é uma outra pessoa, pode até ser uma mulher, e aí eles utilizam isso para poder fazer uma extorsão, né? Uma famosa chantagem para conseguir um dinheiro para poder, né? A chantagem, se você não me pagar tanto, eu vou falar com essa família que você fez isso, tá paquerando, enfim, esse tipo de coisa. E é uma extorsão, né? Você pegar um pendrive que está no computador e apagar o que está escrito no computador e cobrar para poder, né? Pode caracterizar um crime de extorsão. E isso no público, por exemplo, o arquivo público é público. Então, se você colocar o pendrive lá, pegar o pendrive e apagar o computador, você cometeu um crime, né? Porque você apagou o arquivo que é público e ficou com a prova como se fosse sua. Já é inválida de natureza. Exatamente. E ela, se ela utilizar, ela está cometendo um crime, né? Exatamente. Ela já cometeu um de apagar. Exatamente. Tem o artigo no Código Penal. De novo, eu sou péssima em artigo, mas tem essa invadir dispositivo informático, tem tudo isso, né? Tem esse crime. Então vamos lá, deixa eu fazer o primeiro intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. A gente está falando aqui de provas digitais e acaba que a gente viaja também em outras situações, mas é muito importante a gente entender isso. A gente vai para o segundo bloco falando um pouco mais disso tudo que está acontecendo no Brasil, como é que isso pode ser, e da forma que está sendo utilizado, se é correto ou não. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, aqui no canal 6 da NET, claro. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre provas digitais no direito penal, né? Agora a gente vai pular para as redes sociais. Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque isso tem acontecido recorrentemente na sociedade brasileira. Primeiro, disseminação de fake news e também calúnia, né? Acusações e tudo nas redes sociais. Fernanda, a gente está vivendo um momento tão diferente na sociedade brasileira, no mundo inteiro, né? Podemos dizer assim, que a gente já não sabe o que é uma coisa e o que é outra, né? Quando às vezes a pessoa fica tanto no mundo digital, tanto no virtual, que ela começa a perder um time do que é uma coisa e do que é outra.
Mas, às vezes, ela acha que ela está atrás daquelas... Como ela está no mundo digital, que ali ela é um ambiente protegido, né? Você pega muita coisa assim no escritório assim, das pessoas que chegam, ou tanto para procurar uma defesa, ou então para procurar uma acusação nesse sentido? Sim, a gente tem no escritório, a gente tem um caso de uma pessoa que foi ofendida, né? Chamaram ela de tudo quanto é nome, através do Instagram, e normalmente assim, são pessoas que criam perfis falsos, né? São perfis falsos, aí ela tem assim, 1 seguidor, 2 seguidores, não tem foto, e elas usam esses perfis para poder disseminar ódio, para poder, às vezes, para perseguir até ex-namorados, ex-companheiros, tem isso também, a gente tem que lembrar disso, tem um crime de stalking, né? Uhum. Que também é o artigo 147A, que o 147 é ameaça, o 147A é o stalking. Eu lembrei porque ontem eu estava trabalhando no 147B, por isso que eu lembrei. Senão o pessoal vai falar assim, ela fala que não lembra, não, mas eu lembrei. Mas tem esse crime de stalking, né, que é você fazer isso através, inclusive, de redes sociais, e você usa desses perfis, são perfis falsos que as pessoas criam para poder atacar ou pessoas famosas, conhecidas, ou então mesmo para poder ofender pessoas conhecidas, mas que não querem aparecer. A gente, né, com o advento da internet e as redes sociais, a gente viu uma disseminação, né, de perfis, porque você está lá no seu computador, você está atrás do seu celular, ninguém sabe quem você é, assim, né? Se o perfil é um perfil, né, que a gente tem, você tem um perfil, eu tenho um perfil, e o nosso perfil é um perfil real, né? Uhum. Nós somos pessoas reais, então a gente mostra a nossa vida. Então, e a gente fala que o Instagram é uma terra de felicidade, que todo mundo mostra uma vida que não é... Todo mundo feliz, todo né? mundo feliz. Mas também tem as pessoas que querem, né, que querem demonstrar a frustração delas, né, a raiva delas por uma determinada classe social, raça, enfim. E aí eles usam desses perfis da internet para atacar. Às vezes eles apagam, aí é difícil de conseguir. A gente precisa oficiar, entrar né, fazer o processo, aí tem que oficiar o Instagram, no caso do Instagram, o antigo Twitter, que agora é o X, para poder fazer para poder ter a informação de quem é o dono do perfil de fato, porque às vezes só o IP não consegue identificar quem que é a pessoa. Então a gente tem que oficiar o Instagram, o X, para poder ter acesso a esses perfis. A gente está com um caso no escritório que é no Instagram e a gente vai ter que oficiar os Estados Unidos para poder... O juiz mandou oficiar os Estados Unidos, né, para poder, o Facebook, né, a Meta, na verdade, para poder informar quem que é o dono do perfil que ofendeu essa pessoa. Porque não aparece, né, não tem como. Assim, a questão não é só a ofensa, porque através desses perfis, eles também usam para disseminar discursos de ódios, né, ódio contra negro, contra judeu, contra muçulmano, entre outras, né, outras pessoas, outros tipos os nazistas pessoas. Estão aí, né? De novo, para disseminar fake news. Então, assim, hoje em dia, eu não sei se você já reparou, tem alguns perfis no Instagram que vem assim, imagem gerada por inteligência artificial, para a gente conseguir diferenciar se aquilo que está lá é uma imagem que foi gravada de uma pessoa real ou se aquilo foi criado por uma inteligência artificial de tão perfeito que está a inteligência artificial, né? Então, tem que ter eles têm que informar se é inteligência artificial ou não para a gente saber. E as pessoas tem má fé, elas usam disso para disseminar fake news, mentiras, né? E para disseminar também discursos de ódio. Então, a gente viu isso muito nas eleições, né? A gente fala das tias do WhatsApp, que gente, era cada coisa que eu recebia, que eu falava assim, não, gente, não é possível que alguém está achando que isso é verdade. Tem.
Então, assim, isso foi disseminando, né? Então, o uso dessas, das mídias sociais, o WhatsApp e o Telegram podem ser inseridos nisso, eles são utilizados para poder fazer disseminar essas mentiras. Isso, inclusive, foi usado, né, nos atos de 8 de janeiro, né? Muitas fake news foram disseminadas através do WhatsApp, foram criados grupos de WhatsApp para poder as pessoas irem para Brasília, né, e se reunirem em Brasília e acontecer aquilo tudo que aconteceu lá. Então, assim, tem sido utilizado para isso, né? Para isso, na verdade, no final das contas, isso acaba que fere a democracia, né? Vê o que aconteceu nos Estados Unidos, né? No fim do governo do Trump, antes do Biden entrar, e aqui foi um repeteco, né? Foi um repeteco. Foi um repeteco do que inclusive aconteceu. Com a data, né? Inclusive exatamente, parecidíssimo. Liberdade, nós estamos vivendo um momento tão crucial, e a gente já discute isso aqui há muito tempo. Liberdade de expressão. Aí, hoje, principalmente os detentores, vamos dizer assim, que têm as grandes corporações de comunicação, o X, que era o antigo Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, que é a Meta, né? E o X se uniram para falar no mundo inteiro que o que é bloqueado pelas justiças dos lugares, dos países que são soberanos, né? Até então ainda é soberano, que é um cerceamento do direito de expressão. Isso é uma afronta para todos nós, né? Principalmente do direito. Mas como é que você enxerga isso e por que as pessoas precisam entender que liberdade de expressão ela vai até não ferir o direito do próximo, né? Pois é. E eu vejo isso, e tem um livro tem um autor argentino, o Eugênio Raul Zaffaroni, Sim. E ele fala que o totalitarismo financeiro, eu não lembro o nome dele completo, mas ele fala que as grandes corporações de comunicação, na verdade, elas se sentem superiores aos próprios governos, os próprios estados, dos estados, né? E se a democracia daqueles estados é uma democracia que é frágil, aí que elas se arvoram no direito de poder mandar naquele país. Então, assim, eu acho um absurdo isso, né? Falar o que pode ser divulgado, né? Assim, o que virar terra de ninguém, né? Porque o Twitter, principalmente, o antigo Twitter, né? O X, eu não sei se você tem, eu já tive, mas eu saí. Ali é terra de ninguém. Ali você fala o que você quer, você ataca quem que você quiser. É uma coisa assim, e tem as ferramentas de denúncia, que são 2 tipos de ferramenta, né? Tem a ferramenta que você denuncia, a Meta também tem no Instagram, são ferramentas que você denuncia, e tem ferramentas de monitoramento, né? E que pegam palavras e bloqueiam os posts. Mas, assim, eu acho assim, tolher a liberdade de expressão tem hora que dói lá no fundo do peito e fala assim, não é possível que eles estão fazendo isso. Mas a gente tem um problema aí que a democracia também ela não pode sustentar aquilo que vai contra ela também. Sim, né? Sim. E aí você cai naquilo, como as democracias morrem, né? Sim. E eu estava conversando isso com a Thaís na outra oportunidade. Como que as pessoas estão indo nas ruas para defender o fim do seu próprio direito? É uma coisa, assim, surreal, né? Betão, eu não sei nem se as pessoas sabem o que elas estão fazendo lá. Sim. Eu não sei se você lembra, na última, teve uma manifestação, eu não sei se foi depois da eleição do Lula, eu não sei, que tinha umas senhorinhas, aí tinha uma senhora amarrada com uma bandeira de Israel, e perguntaram por que ela estava amarrada com a bandeira de Israel. Aí ela começou a falar uma coisa assim, que não tinha nada a ver com nada, sabe? Eu falo assim, gente, o que essa senhora está fazendo aí? Ela, né, assim, e começam a pedir, são senhoras que eu imagino que tenham vivido na época da ditadura militar, pedindo a intervenção militar,
Sim. Eu falo assim, gente, como que as pessoas que viveram na ditadura, que sabiam que tinha censura, que sabia que gente desaparecia, que sabia que gente morria, que gente era torturada, pede a intervenção militar do exército que praticou isso, entendeu? Assim, que o Brasil vai ser melhor com a intervenção militar. Eu fico tentando entender como que as pessoas, elas não entendem o que está acontecendo, né? Assim, que virada de chave, que todo mundo ficou meio sem saber o que está acontecendo de fato. Eu não sei também se tem essa disseminação de fake news através de WhatsApp, de rede social, né, que a pessoa fala o que quer, aí emite uma opinião e aquilo viraliza e sai sendo... Na realidade, tinha um psicanalista, um psicólogo que eu tive aula com ele, Fábio Belo. Sei quem que é. Esse ódio, né, que a gente traz, esse ódio, essa ideia de escravização ainda, ela não morreu ainda. Não. Né? Então, por exemplo, nós tivemos aí o fim quase que da escravização moderna, que foi os direitos que as empregadas domésticas passaram a exercer, a ter e começou a exercer. O caos que virou na classe média e classe média alta, porque até hoje você ouve pessoas falando sobre mão de obra, né? Então, por exemplo, eu não consigo, eu estou pagando R$2.000 para uma pessoa aqui e não consigo ninguém para poder trabalhar. Pô, hoje ele é uma diarista. Sim. É muito mais, trabalha muito menos. Sim, né? Com certeza. Então, assim, mas esse ódio não morreu, porque as pessoas, por exemplo, elas ficaram encasteladas naquele mundo, não se intelectualizou, não estudou, ou se estudou, usa o que ela aprendeu para disseminar mais ódio ainda, porque ela está tendo que fazer serviço que ela não fazia antes. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente tem esse problema no Brasil, que é esse atraso, né? Esse atraso das pessoas de classe média, da elite, dessas pessoas que não entendem que quanto mais uma sociedade for educada, melhor é para ela mesma, inclusive para segurança, para educação, para tudo, né? Sim, sim. Aí cai na questão da criminalidade, né? Porque Exatamente. Enquanto todo mundo está nessa desigualdade social que a gente vive, que muita gente tem muito e a maioria não tem nada, isso gera criminalidade, né? E se todo mundo tivesse uma vida mais ou menos equitativa, eu acho que a nossa sociedade seria menos perversa, né? E a gente poderia ter uma vida melhor, né? Mas assim, isso a gente vê de famílias mesmo, assim, de conhecidos que tem empregada, que empregada dorme em casa, empregada faz de tudo, entendeu? Assim, eu fico impressionada de ver, assim, a empregada, ela trabalha de segunda a sábado, faz de tudo e quer ganhar R$2.000, não quer, se bobear, nem paga, né? Se possível, nem paga. Uhum. Então, assim, isso tudo é nosso resquício de um país que cresceu com base na escravidão do negro, do índio, do negro e do índio, né? Uhum. E que, na verdade, essas pessoas eram consideradas cidadãos de segunda, terceira classe, que não teriam direito para nada. Então, isso tudo é reproduzido, né? E por mais que a gente todo dia a gente tenta não reproduzir esses estereótipos, né? A gente tenta, mas tem gente que não tem menor, não tenta, não quer e repete isso todo dia. O pessoal também, né, Fernanda, precisa entender o seguinte, que o direito penal, ele primeiro precisa ser trabalhado com as garantias fundamentais, né, do sujeito, do indivíduo. E que o advogado está ali para fazer valer esses direitos, né? Porque o Estado, quando ele entra nas periferias, nos bairros de bairro pobre. Primeiro, as forças de segurança não agem da mesma forma no bairro de periferia como no bairro de Zona Sul. É completamente diferente. Dificilmente você vai ter um batalhão criado no bairro de periferia. Você vai ter batalhão sempre... A antropologia vai te ensinando isso, né? Está sempre nos lugares. Onde tem um batalhão, onde estão as elites e tal. Então, não tem batalhão em Venda Nova, né? Se eu estiver falando alguma bobagem que alguém quiser me corrigir, está aberto, tá, gente? Mas batalhão de polícia mesmo, que é para proteger determinadas regiões. Agora, a gente precisa repensar a sociedade de uma forma geral, né,
né, Fernanda? Eu acho assim que a gente estava até falando da geração Z, né? Eu acho que, na verdade, a geração Z é uma boa oportunidade da gente repensar a criação, né, dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu acho que a gente tendo uma sociedade que a gente ensine, né, para os mais jovens, que a gente tem que ter uma sociedade mais igualitária, que todas as pessoas são iguais, que a pessoa que trabalha na sua casa, ela não é pior que você. A minha faxineira está comigo há 12 anos. Ela me contou logo no início, vou contar um fato real que aconteceu comigo, senão é mentira. Ela chegou lá em casa, no primeiro dia que ela chegou lá em casa, no final do dia ela virou para mim, ela abriu a bolsa, virou para mim e falou assim, eu não estou levando nada. Eu olhei para a cara dela e falei assim, mas você não tem que me mostrar nada dentro da sua bolsa, não, eu confio em você. E ela foi me contar depois que ela trabalhou em várias casas que ela tinha prato separado e copo separado. E que ela não comia a mesma carne que a patroa e o patrão. Eu vivi isso em Araxá também. Então, assim, eu fiquei chocada. Eu falei assim, porque lá a gente lá em casa deixa tudo para ela comer na geladeira. O que tem na geladeira ela come, o que ela quiser. Então, assim, ela não é cidadã de segunda classe ou pior do que porque ela está trabalhando para mim. A gente tem que aprender, ensinar as crianças isso. Que quem trabalha para a gente, né, quem está prestando um serviço, não é só empregada, porteiro, garçom, atendente, eles não estão lá para nos servir, para a gente fazer o que quiser com eles. Eles estão lá para nos auxiliar, eles merecem educação, serem tratados com educação. Isso eu acho que isso começa numa formação das crianças, né? Essa criação. Mas eu acho que o Brasil ainda tem muito chão pela frente. Não vai ser agora, acho que vai demorar um tempinho ainda. Mas o que a gente vê muitas vezes nas ruas é isso. E nós vimos isso muito claramente, inclusive na fala do Paulo Guedes, né? Porque as pessoas têm que viajar para Nova York, empregada doméstica indo para Nova York, indo para Disney. E qual o problema dela ir para Disney? Ele falou, vai para Cachoeiro do Itapemirim. Falou, então assim, isso ainda está né, enraizado nessa sociedade que está aí, não só pedindo o fim dos seus próprios direitos, mas também pedindo o fim dos direitos das pessoas que mais precisam. Exatamente. Né? Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz de você ter participado com a gente aqui no Cultura Geral, comemorando 10 anos. Para mim, uma felicidade muito grande. Pode ter certeza que, para mim, além de ser uma felicidade, foi uma honra te ter aqui no programa. Eu que agradeço. Espero que tenha, né, conseguido esclarecer as coisas, né, que a gente conversou aqui. Às vezes eu falo um pouquinho como professor, achando que o público é de aluno de direito, mas eu espero que eu Todo tenha... mundo é um pouquinho. que eu tenha passado a informação de forma, né, clara, precisa, e eu estou à disposição para outros programas também. Obrigada. Ficamos por aqui, muito obrigado. Gente, ficamos por aqui com mais um programa Cultura Geral, né? Esse programa completa 10 anos agora em 2025. A gente está sendo transmitido também pelo canal 6 da NET, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte também, e também pela Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.